filho da elite que esteve junto do movimento sindical. Um filho da elite que, aos 32 anos, coordenou a implantação da reforma agrária num dos momentos de maior radicalização do país. Mas para João Pinheiro Neto, sua trajetória tem uma explicação. João Pinheiro, meu avô, foi um republicano histórico, foi um homem que ajudou a depor a monarquia, filho de imigrante italiano. Com uma conversa, com um papo, vamos dizer assim, que levaria muita gente a considerar subversivo até hoje. Daí a nossa preocupação com as mudanças de ordem social. E por isto, você vai conhecer o seu testemunho. Fazia parte de uma elite privilegiada, de uma elite que participava no sentido econômico dos melhores colégios, depois de faculdades, de viagens, e não existia nenhum tipo de preocupação minha, pessoal, com ditadura de Vargas nenhuma. Porque a ditadura de Getúlio Vargas criou uma espécie de, vamos dizer, fez a cabeça daquela nossa mocidade. A partir dali, era Getúlio Vargas na terra e Deus no céu. Assim é que a nossa politização era muito pequena, muito rarefeita, muito precária, enquanto o sentido autoritário do Estado Novo não permitia mesmo grandes participações políticas. Pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei? A experiência foi muito válida. Eu tinha 19 para 20 anos, tomei pela primeira vez contato com os problemas municipais. Fiquei pouco tempo na prefeitura, porque encerrou-se logo em seguida o mandato do prefeito Otacílio Negrão de Lima. E dali eu me transferi para o gabinete do governador Juscelino Kubitschek de Oliveira, mais ou menos em 1951, quando ele assumiu o governo de Minas. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Esse político mineiro, que o antigo Partido Social Democrático era o exemplo característico, era um político capaz de conciliar, era um político capaz de harmonizar e era um político também capaz de avançar. Até certo ponto eu fui injusto com esse político mineiro. Até certo ponto eu não entendi direito esse político mineiro. Porque eu considerava o Juscelino uma figura à parte. O Juscelino era um político mineiro, mas só tinha as qualidades do político mineiro. Isto é, harmonizava, conciliava, mas era progressista, era dinâmico, era trabalhador e não se confinava apenas na politicagem mineira. Juscelino, Benedito falava pelo nariz, nasalado, chamava de Juscelino. Juscelino é que me contava. Capanema telefonou, Juscelino. Gustavo Capanema, ministro da Educação de Getúlio Vargas. Regime autoritário. O Brasil é um país fantástico. Juscelino, Capanema quer emprego para comunista. Comunista não quer serviço, não quer trabalho. Mas quem são esses comunistas, governador? Ah, é o Carlos Drummond de Andrade, esse pintor aí, Portinari, e o Oscar Niemeyer. Não, governador, não são, bom, são comunistas, talvez, mas são grandes homens.
São gênios. Bom, Juscelino, você fica com esses gênios para você, tá bom? Arranje emprego, que o Capanema pediu para arranjar emprego. Bom, se o senhor me autoriza, eu vou chamá-los para colaborar nas obras da Pampulha. O que o Juscelino fez? Construiu a chamada igrejinha da Pampulha, entregou os afrescos da igreja, as pinturas da igreja, para o Portinari fazer. O Portinari colocou um Cristo esfarrapado, cercado de mendigos. A Igreja Católica da época, com o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Cabral, interditou a igreja e disse: só um alucinado como o Juscelino entregaria a 2 comunistas, um para fazer os afrescos da igreja, o outro para fazer a igrejinha. O que é o Juscelino, afinal? Contraditório, equívoco, idealista, ideólogo? Era um pouco de tudo isso e quase nada de ideologia ele tinha. Mas tinha o quê? O que ele adorava dizer que tinha: uma extraordinária intuição. Ô JK, aceite a minha homenagem, o mineiro de coragem, eu tenho que lutar. Eleito Juscelino, presidente da República, derrotando Juarez Távora, Marechal Juarez Távora, cearense, participou da Revolução de 30. E o Adhemar de Barros, ex-governador do estado de São Paulo. Juscelino ganhou dos dois. Imediatamente, Café Filho, que havia assumido a presidência da República, no lugar de Getúlio Vargas, que há pouco se suicidara, Café Filho, em super estranho infarte, que até hoje não me convenceu, abandonou a presidência da República, entregando o mando ao deputado Carlos Luz, Carlos Coimbra da Luz, mineiro, muita habilidade, muita malandragem e pouca ação. Assumiu a presidência e a primeira coisa que fez foi demitir o Marechal Lott do Ministério da Guerra, à época General Lott. Para quê? Para colocar um outro oficial golpista da sua confiança e da confiança do lacerdismo, do udenismo, de toda essa gente, e evitar a posse do Juscelino. Sob a alegação absurda, ridícula e cínica, que contou, inclusive, eu fico pasmo, o país é fantástico agora, mas entre aspas, a alegação de que o Juscelino teria sido eleito com votos comunistas. Como é que o Juscelino podia saber quantos comunistas tinham votado nele, e muito menos essa canalha da antiga UDN podia saber quantos comunistas votaram no Juscelino se o voto era secreto? É ridículo, né? Isso é tão ridículo, mas tão absurdo, que contou com pareceres até de pessoas como Raul Fernandes, que tinha sido ministro das Relações Exteriores, jurista, e outros menos votados. General Lott, Henrique Dufles Batista Teixeira Lott, resolveu não ser demitido, não. Ficou no seu lugar e demitiu o Carlos Luz, entre aspas. E esse mesmo Carlos Coimbra da Luz, acompanhado de Carlos Lacerda, do famigerado almirante Penaboto, um anãozinho ridículo, que de participação na vida pública só tinha um ferrenho e doentio anticomunismo, embarcaram no navio Tamandaré. E no meio do caminho ameaçaram bombardear Copacabana. Nem isso fizeram, porque acho que esse Tamandaré não tinha nem bala, canhão, sei lá. Refugiaram-se em São Paulo. Na mesma hora, o general Lott deu posse ao então presidente do Senado, Nereu Ramos. Nereu Ramos, político de Santa Catarina, homem de bem, decente, do velho PSD. Assumiu e deu posse ao Juscelino. Peixe vivo viver fora d'água fria. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria?
d'água fria. Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua... 2 meses depois, uns oficiais da aeronáutica rebelaram-se contra o governo Juscelino, incitados por demagogos, por esses bacharéis frustrados da antiga UDN. Esses inocentes, talvez, levantaram voo e rebelaram-se contra o governo Juscelino. Claro que não deu em nada, se meteram na selva aí, ficaram por lá um tempo, Jacareacanga, Aragarças. O Juscelino, na mesma hora, determinou que eles fossem feitos prisioneiros. E, antes disso, caíram fora e foram para a Argentina. O Juscelino informado de que eles estavam passando privações, que não tinham emprego, estavam com dificuldade de mandar dinheiro para as próprias famílias aqui, e imediatamente remeteu uma lei de anistia ao Congresso, anistiou todos esses oficiais que retornaram ao Brasil. Consegui estabelecer uma grande ligação com as lideranças sindicais, organizamos o CGT, organizamos a CONTAG, que era a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, fiz-me amigo dessa gente, gente muito boa, também muito sem, vamos dizer, bom senso, que eu também não tinha muito na época, sem sentido da realidade, faziam greve à torto à direita, e o Jango me dizia, tu vais lá, diga a essa gente para não me pressionar demais. De repente estoura aí uma ditadura militar, não vou poder passar nem na rua. E consegui também verificar que o movimento sindical era um movimento de cúpula, era um movimento com muito general, meia dúzia de coronéis e quase nenhum soldado. A grande massa não participava daquilo. A grande massa ainda estava completamente despolitizada. E havia um comando fechado, uma liderança, vamos dizer assim, que conduzia a massa sindical, que conduzia até no sentido de apoiar o Jango, de votar no Jango, que era o herdeiro de Getúlio Vargas, mas que não tinha atuação de militância mesmo. Por quê? O movimento sindical brasileiro foi outorgado, foi dado, foi consentido, não foi arrancado de pata de cavalo nas ruas, como na França, como nos Estados Unidos, como na própria Argentina. Getúlio Vargas doou o movimento sindical à classe trabalhadora. Ele estaria faltando um dever de consciência se não dissesse esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa por vocês. Havia uma disputa radical em torno do poder. Quando Miguel Arraes, governador de Pernambuco, dava um passo, o Brizola dava 2. E o Jango tinha que dar 3. Porque tinha medo de ficar superado pelas forças sindicais. E havia uma tentativa de de se apossar do comando sindicalista. Tentativa feita por quem? Por parte do Partidão, do PC. Tentativa feita